O programa a seguir é livre para todos os públicos. Todas as manhãs, quando o dia começa, você tem diante de si inúmeras oportunidades que podem e devem ser enquadradas no seu dia, não podem ser desperdiçadas. Então, seja otimista, trabalhe com fé, com confiança, vá em frente em tudo aquilo que você tem planejado na sua vida. Toda pessoa otimista sabe que esse esforço vale a pena e que pode trazer sempre muitos bons frutos para a nossa vida. Amigos da TV Zoom, estamos iniciando mais um Atualidade Espírita. Este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que reúne 15 casas espíritas em nossa região e que tem por objetivo difundir a doutrina espírita. Hoje nós temos a grata satisfação de receber mais uma vez no nosso programa nosso querido amigo, professor Luiz Carlos, da Associação Espírita Fraternal. Luiz, seja bem-vindo. E o tema que você escolheu para a gente conversar hoje é bastante importante, porque dentro da doutrina espírita no Brasil, nós temos alguns nomes expoentes. E você escolheu um desses nomes. Gostaria que você falasse quem você escolheu para nós discorrermos. Inicialmente eu queria dizer que é sempre um prazer muito grande, mas muito mais do que um prazer, uma responsabilidade, porque divulgar o Evangelho de Jesus já é uma dificuldade e já é uma tarefa muito árdua e que precisamos ter muito cuidado com o que vamos fazer. Falar do Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo se torna ainda mais importante e mais difícil. E hoje nós escolhemos falar sobre uma dessas figuras de destaque, não pelo nome, não pelo título, mas de destaque pelo trabalho que desenvolveram em prol do Espiritismo, e especialmente o Espiritismo no Brasil. Discípulos de Allan Kardec, nós vamos ver daqui a pouco, mas muito mais que discípulo de Allan Kardec, companheiro de Allan Kardec em muitas outras encarnações, nós vamos tecer alguns comentários hoje sobre Eurípides Barçanufo. Professor, farmacêutico prático, mas muito mais que isso, um grande médium, um grande estudioso do Espiritismo, um grande divulgador do Espiritismo, e durante nossa conversa nós vamos ter a oportunidade de falar. Então, e como é que ele conheceu o Espiritismo? Como é que Eurípides Barçanufo chegou até a doutrina espírita? Eu vou fazer um pequeno retrocesso antes de chegar no ponto da encarnação de Eurípides Barçanufo. Nós encontramos pela literatura espírita Eurípides Barçanufo lá no tempo que Jesus era menino, era jovem, com 16 anos. Nós temos um romance muito importante chamado A Grande Espera, que foi psicografado por Corina Novellino e ditado pelo próprio Eurípides Barçanufo, que conta a história de Marcos, filho de um comandante romano que ficou muito enfermo. Nele não tinha mãe, ele e o irmão um pouco mais velho, e criados pelo pai por duas aias, ou amas, né? Que no caso eram duas escravas que haviam sido
arrebanhadas numa daquelas guerras e trazidas para o seio da família dele. E ele criava esses 2 meninos, tentando dar uma formação, uma instrução romana. O mais velho era um verdadeiro soldado. Gostava de cavalo, já com uma espada de madeira, treinava a cortar, decapitar cabeça de espantalhos feitos de capim, né? Quer dizer, um treinamento para criança, mas já visando ser um soldado romano. Já o Marcos era frágil, era sensível, era muito mais apegado à família, aos escravos e principalmente às aias, de que ele gostava muito. Marcos fica doente e o pai, daquele amor desesperado pelos filhos, principalmente pelo Marcos, por ser mais franzino e mais tenro, vamos assim dizer, o Marcos, quase mesmo desencarnando, pede ao pai que libertasse os escravos. Promete, se ele ficasse bom, libertaria os escravos. E ele ficou bom. E o pai, como romano, onde a palavra valia mais do que qualquer outra coisa, você dava a sua vida, para empenhar da sua palavra, era vida, né? E ele liberta os escravos, só ficaram as 2 aias que não quiseram ir, porque tinham um verdadeiro amor pela criança. O Império Romano que desse liberdade, que autorizasse os escravos a saírem de sua chibata em liberdade, era uma afronta ao próprio império. Sim. E isto, evidentemente, trouxe para ele, comandante romano, um espinho muito grande, né? E a história vai por aí. O Marcos acaba indo morar num grupo essênio. E você sabe que nós temos notícias de que Jesus viveu um período da sua vida junto com os essênios. Sim, sim. E temos vestígio no próprio Evangelho, narrado por Lucas, da biografia de Jesus, e nós temos um período da vida de Jesus que não temos notícia. Sim. Aos 12 anos nós encontramos o relato de que Jesus estava no templo Sim. discutindo a lei com os doutores. Acabou o relato. É. Quando é que nós vamos encontrar Jesus? Só muito nas mais bodas tarde, de Canaã. é. Lá na frente. É. Ele iniciando seu apostolado, né? A sua missão de divulgar a boa nova, que era o amor a Deus e ao próximo. E a caridade, evidentemente. Então, neste período, alguns relatos contam e apontam Jesus vivendo realmente entre os essênios. Quem eram os essênios? Os essênios eram um povo que já praticava uma grande caridade, que acreditava na reencarnação naquela época, nas vidas sucessivas, e que tinham como meta, como princípio, acolher enfermos, transeuntes, abandonados nas vias públicas, que eles levavam para os centros, comunidade, vilas que eles criavam, e alimentavam e davam todo apoio. Muito bem, Jesus visita um desses centros quando ele tem 16 anos. E o relato nesse livro é de nos levar às lágrimas. É lindo. Imagino. O encontro de Jesus com Marcos, que no caso era uma encarnação de Bassanufo, uma das primeiras. A descrição é emocionante. Aconselho, inclusive, a quem gostar de um bom romance, que quiser conhecer um pouco da vida de Jesus também, ler A Grande Espera, psicografia de Corina Novellino. Muito bem. Mais tarde, nós vamos encontrar Bassanufo encarnado como um escravo no século III da era cristã. Ele é, segundo o relato de Emmanuel, no livro Ave Cristo, esse livro psicografado pelo Chico Xavier, ele era um escravo e que se revelou, que não aceitava, de hipótese alguma, uma deusa que os romanos queriam enfiar pela garganta abaixo.
como sendo a mãe da humanidade. Ele se rebelou e a deusa, aliás, é Cibele, e ele foi, então, amarrado na cauda de um potro selvagem e foi esquartejado e, enfim, seus restos ficaram pelas ruas da cidade e da vila onde morava. Mais tarde, nós vamos encontrar Barçanufo encarnado como Johann Gaspar Lavater, um pastor suíço, que viveu em Zurique em 1741. Muito bem. Depois, nós vamos encontrar Eurípides Barçanufo. Neste tempo do Gaspar, ele teve contatos também com Allan Kardec. Quando Allan Kardec esteve na Suíça estudando em Verdun. Ele teve contato. Sim. Não eram íntimos, mas eles tiveram contato, porque na grande instituição, né, educacional, eles tiveram contato, viveram a mesma época. Lá na frente, no livro A Grande Espera, Barçanufo, tem contato com Bezerra de Menezes, o dirigente essênio, para onde Marcos foi levado, Barçanufo, e onde ele se desenvolveu e depois dirigiu o grupo essênio, depois que Jesus visitou, o dirigente lá era Bezerra de Menezes. E nós vamos encontrar pela história fora, sempre Bezerra de Menezes, Kardec e Barçanufo entrelaçados na divulgação de alguma coisa do Evangelho de Jesus, mesmo antes da vinda de Jesus. Sim. Veja que lá, nos essênios, eles já praticavam a verdadeira caridade, né? E mais tarde, então, nós vamos encontrar, em Minas Gerais, em Sacramento, em 1º de maio de 1880, nasce Eurípides Barçanufo. Ele fez os seus primeiros estudos lá na própria Sacramento. E a vida daí seguiu, até o momento em que ele vai descobrir o Espiritismo. Antes do Espiritismo, dizer que ele era católico fervoroso. Ele fazia teatro, ele dirigia grupos de jovens católicos e, enfim, tinha uma atividade religiosa muito grande ligada ao catolicismo. E como é que ele conheceu a doutrina espírita? Né? Pois é. Ele tinha um tio que morava numa vila um pouco distante, a quem ele não via com muita frequência. Uma certa vez ele foi visitar o tio. Esse tio já dirigia um grupo espírita, lá em Sacramento, perto de Sacramento. E aí ele teve o primeiro contato com o Espiritismo. E como é que foi esse início dele? Ele recebeu do tio de presente um livro de Leon Denis. E ele levou esse livro para casa e ele mesmo narra, porque esta vida dele é narrada por ele mesmo, Sim. através de Colina Novelino, de novo, em um novo livro, O Homem e a Missão. Ele narra que ele não conseguiu dormir enquanto não leu o livro todo, do Leon Denis. Foi assim que ele começou. Sim. E como é que a família, né? Se ele era de uma família católica, como é que a família encarou essa nova posição dele, né? E as pessoas mesmo de Sacramento, porque a gente sabe que até hoje é uma cidade pequena, né? Onde tudo se sabe. Lá, então, era uma cidade, Sacramento, uma cidade... Minas já é um berço de... né? Até hoje, a religião católica predomina. E outra coisa, o mineiro é realmente apegado àquilo, à religião, então, Isso, principalmente. E todas aquelas, vamos dizer, cerimônias que a religião católica promove até hoje, naquele tempo era muito mais força, né? Muito bem. Ele leu o livro, ficou interessado
e foi fazer uma segunda visita ao tio. Não me avisou. Não falou nada. Foi fazer uma segunda visita ao tio num dia em que havia uma reunião. Para surpresa dele, o tio já tinha reservado uma cadeira na primeira fila, pediu que ninguém se sentasse, que ia chegar uma visita importante. E ele foi. Chegou lá e ficou surpreso. Como é que o tio sabia? Já impressionou. Sei. Né? Sentou-se e pensou para si mesmo: eu só vou acreditar nisto se alguém puder me explicar o Sermão da Montanha em detalhes. E ele, Barçanufo, era autodidata. Ele estudou francês sozinho, ele estudou pouco de alemão, ele sabia pouco de latim, ele estudou farmacologia sozinho, ele pegava livros com os médicos, estudava, depois nós vamos ver que ele criou uma farmácia para distribuir a homeopatia gratuitamente. Ele era um estudioso e ele sabia muito bem francês. Tanto que ele, nesse tempo, já lecionava no Colégio Sacramento. Ele, de aluno, passou a professor. Começou ministrando algumas aulas, sendo substituto, passou a professor. Muito bem, sentou naquela cadeira e, através de um médium, uma pessoa de idade completamente analfabeta, deu uma aula para ele e para a plateia não entendeu nada. Sim. Em francês, explicando o Sermão da Montanha. Que espetáculo. Imagina esse homem, estudioso, católico, fervoroso, ver um analfabeto, lá do interior de uma vila, dar a melhor explicação que ele já tinha visto ou lido a respeito do Sermão da Montanha. Ele voltou para Sacramento e disse: aqui é meu lugar. E aí você me perguntou, e a família? A família, a princípio, não o colocaram para fora de casa. Sei. Mas ele ficou considerado por todo mundo na cidade como louco. Sei. Esse homem agora está falando com morto. Esse homem está acreditando em morto, em espírito. Né? Aquele religioso muda. Mas ele não mudou só o pensamento. Ele mudou suas atividades. Ele começou a fazer os medicamentos junto com a única que deu apoio a ele, era a irmã mais velha. Ela deu apoio e ele recebia as receitas via Bezerra de Menezes. Ela manipulava, preparava e distribuía graciosamente. Isso ele começou imediatamente após sair de lá. Então, quer dizer que, além de simpatizante, ele tinha uma mediunidade muito aflorada. Muito. Ele era, inclusive, médium de transporte, que eu vou contar um fato daqui a pouco, muito interessante sobre isso. Então, ele mal saiu de lá, começou a ler tudo sobre espiritismo, o livro dos espíritos. Aí ele entrou de cabeça no espiritismo, mas não só na leitura e no estudo, mas na prática. Sim. Ele começou a manipular medicamentos. Ele começou a falar de espiritismo, porque ele estava estudando. Ele começou a falar do evangelho à luz do espiritismo. Ele já colocou nas suas falas, inclusive no colégio, o que o prejudicou bastante, né? Ele já colocou as noções do espiritismo, ou seja, tirando o véu dos mistérios, dos segredos, que nós sabemos que não existe mistério nem segredo, né? O que existe era incapacidade nossa de compreender. Sim. Jesus não podia dizer na época, É. mas Kardec podia. E na época dele, já se podia falar em muitas coisas que a religião ortodoxa não permitia. E ele, então, teve um grande conflito, não só com a família, mas com toda a comunidade. Que interessante. Que coisa boa. Luiz, vou pedir para você um instantinho, só para nós fazermos um intervalo comercial e aos nossos amigos telespectadores, mas nós já voltamos já com esse assunto bastante interessante para todos nós.
Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo na palma da sua mão. Nogueira Plantas. A sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475 no Cônego, 2528-3030. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Perdoa, pois, com o teu coração. Então nós voltamos, meus amigos, conversando hoje com o professor Luiz Carlos Abreu de Souza, da Sociedade Espírita Fraternal, que está contando um pouquinho para nós a história tão empolgante dessa pessoa que foi tão importante para a doutrina espírita, Eurípides Barçanufo. Então, professor Luiz, você estava falando que ele passou depois que ele adotou a doutrina espírita, que ele conheceu a doutrina espírita, que ele modificou a sua maneira de ser e de agir. Ele trabalhava no colégio em Sacramento, né? E como é que ele foi recebido a partir de então nesse colégio? Acontece que ele, não só ele, mas o colégio foi fechado. O colégio faliu. Faliu por quê? Em princípio, tinha um professor que não comungava a mesma coisa que os católicos da região comungavam. Sim. Evidentemente, os filhos, as crianças, os que jovens frequentavam da escola eram filhos de católicos. Sim. E numa região mineira, naquela época, a coisa ficou feia. Então, o colégio foi à falência. O Instituto Miranda foi à falência. Sim. O Colégio Miranda. Mas ele não desistiu. Porque a mensagem que ele distribuía já tinha chegado em alguns lares. E um grupo de pais não queriam que ele parasse. E ele abriu, nos fundos da sua casa, mesmo numa salinha, ele começou a ministrar aulas para um pequeno grupo. E esse grupo foi crescendo. E ele aí, instruído por Maria, Mãe de Jesus, ele funda o primeiro colégio de formação kardecista do mundo. Ao pesquisar, eu sabia que era do Brasil. Sim. Eu aprofundei a pesquisa, não é do Brasil, não. Apesar do Espiritismo ter iniciado na França, lá não tinha nenhum colégio com instrução kardecista, espírita kardecista. O Kardec funda então, o Barçanufo funda então o colégio Allan Kardec, por instrução de Maria, Mãe de Jesus, através de uma mensagem, e o colégio começa então nos fundos da casa dele. A respeito do colégio, tem uma coisa que ninguém conseguia explicar, a ciência não consegue explicar hoje, que acontecia lá no colégio. Uma vez na semana, se não me falha a memória, era às quartas-feiras, após o recreio, Barçanufo reunia o grupo de alunos debaixo de uma mangueira no fundo do quintal. Desculpa a emoção. E dava uma aula sobre espiritismo, à luz do Evangelho de Jesus. Sim. E importante, toda a vila ouvia e não existia serviço de alto-falante. Ninguém sabe explicar isso. Aí ele não gritava, ele falava normalmente, só que tinha um grupo já de aluno razoável. Sim. A voz se espalhava pela vila, toda a vila parava para ouvir. Para ouvir. Que interessante. Ninguém consegue explicar esse fato. Já tentar dizer que a voz vibrava as folhas
mangueira. Sim. E esse som se espalhava, agora não subindo, mas na horizontal. E invadia toda a vila, mas a vila era bem grandinha já na época. Fato interessante, né? Muito. Só espiritismo para explicar. Né? A mensagem de Jesus e do espiritismo era então levada para toda a vila. Mas isso incomodou mais ainda. Imagino. E aí abriram um processo contra ele. Porque ele divulgava doutrina que não era a dominante. Ele tinha fundado um colégio a despeito do outro colégio ter sido fechado. Um colégio de orientação espírita kardecista, baseado nas obras básicas de Kardec, e ainda tinha o pior. Distribuía remédio gratuitamente. Manipulado por ele, que não era médico, e pela irmã. A irmã manipulava e eles distribuíam. E chegava o pedido de remédio, não só de Minas, mas até de outros estados. E o pior, ou o melhor da história, é que à noite, Barçanufo recebia a receita via mediúnica dada por Bezerra de Menezes. A irmã manipulava, não sabia para quem. No outro dia chegava o pedido de remédio. A coisa era feita com antecedência. Quando o pedido chegava, o remédio estava pronto. Já estava pronto. É para esse aí mesmo, é para essa pessoa. Ver como a espiritualidade trabalhava com esse homem. Foi processado, mas não conseguiram condená-lo. Nenhum juiz, passou de juiz para juiz, mudou juiz, advogado, promotor. Ele não tinha nenhum advogado de defesa. A defesa era ele mesmo. Pedia a palavra e dizia, basta ver minhas obras. Pergunta ao povo se eles estão insatisfeitos com o que eu faço. Pergunta àquele que não pode comprar medicamento e eu distribuo, o que ele pensa de mim? Nenhum juiz foi capaz de condená-lo e ele foi absolvido do processo e carregado pelo povo, pelas ruas da Vila Sacramento. E o que aconteceu com ele, assim, depois, em decorrência dessa perseguição toda que ele sofreu? Ele continuou o seu trabalho? Não. Continuou, mais do que nunca. E tem dois fatos importantes aqui, que eu não sei, nós temos algum tempo. Temos tempo suficiente. O primeiro fato é o seguinte, estava ele, aliás, ele tinha por hábito, ele estava dando aula, de repente ele se concentrava, entrava em transe, os alunos ficavam quietos, já sabiam que ele estava em transe, e ele visitava um doente, levava uma instrução, até dava uma receita de, por exemplo, um chá caseiro, um tratamento caseiro para uma pessoa doente a quilômetros de distância. Ele se transportava. Você usou o termo que eu ia usar. Ele se transportava. Tanto é que certa manhã ele estava dando aula, chega um matuto de uma fazenda bem distante, bem distante mesmo, coisa de 3, 4 horas de viagem a cavalo correndo. Pedindo pelo amor de Deus que ele fosse lá fazer o parto da mulher, porque a criança estava, como eles diziam, atravessada. E ela estava, as duas, criança e mãe, estavam em vias de não sobreviver. E o Matuto até dizia, não sei nem se nós vamos chegar lá a tempo, porque é longe. Ele falou, eu já fui lá, já fiz o parto. Como é que o senhor foi, doutor? Chamava de doutor. Como é que o senhor foi, doutor? Só tem uma estrada para lá, eu vim nessa estrada e não vi o senhor. Eu já fui lá. Os alunos confirmaram que ele, um tempinho antes, tinha se concentrado, parou a aula, se concentrou, ficou alguns minutos, como por assim dizer, em transe, e se transportou à casa do... Mas o Matuto não aceitou. Não, o senhor está me enganando, só porque eu sou pobre, aquela conversa de sempre. Só porque eu sou pobre, porque eu moro longe, eu não acredito no senhor. Eu falei, tá bom. Eu trouxe aqui um cavalo para o senhor ir comigo. Tá bom. Montou no cavalo e foi, com o Matuto, até lá. Quando chegou lá, a mulher disse, ué, o senhor voltou, doutor? Que interessante. Estava mãe e filho, salvos. Todo mundo feliz, que o médico já tinha ido fazer o parto.
E esse fato, evidentemente, despertou mais ainda. Sim. Não só. Agora vamos para o lado bom. Sim. Despertou mais no povo a verdade de quem era Bassanufo. Sim. De quem era aquele médium maravilhoso que graciosamente distribuía remédio, visitava enfermos, dava palestra, fundou um grupo espírita na sua casa, aí já tinha um grupo espírita, Sim. que ele dirigia dentro da sua própria casa. O outro fato marcante na vida dele é que, em 1918, ele, antes de 1918, avisou as autoridades que ia chegar uma doença muito séria, que era para as autoridades tomarem tenência, como eles diziam, né? Se prevenissem, porque ia chegar uma doença muito ruim, não só em Sacramento, mas em toda Minas e em todo o país. E ninguém deu ouvido. Ele foi a governador, ele mandou... Sim. Ninguém deu ouvido. Sabe o que aconteceu? Era nada mais, nada menos do que a gripe influenza, que a gente toma vacina até hoje. Ou apelidada de gripe espanhola. Gripe espanhola, é. Que dizimou muita gente. Muita gente. E ele havia avisado. E não tinha medicamento, não tinha receita, e não sei por quê. Alguém perguntaria, ué, mas e o mundo espiritual? Não tomou nenhuma providência? Pô, Bezerra de Menezes não deu nenhuma receita? Mas nós não podemos dizer, ou podemos dizer, que era preciso que parte da humanidade sofresse com essa gripe influenza, porque nós sabemos que Deus não castiga ninguém, Deus não dá doença, não tira a vida de ninguém. Nós plantamos o espinho lá no passado, em outra encarnação, pisamos agora aqui e machucamos o pé. Não é assim? É verdade. Então, o mundo espiritual talvez não tenha se manifestado com mais força, porque era necessário para aquele grupo de pessoas passarem por aquele sofrimento. É. E o final da vida? Como foi o seu desencarne? Como ele fez da sua casa, da sua escola, um hospital, diuturnamente ele tratava os doentes com a gripe espanhola, ele contraiu a doença. E em 1º de novembro de 1918, ele desencarnou. Mas foi um grande médium, né? Foi. Um verdadeiro médium. Foi um verdadeiro médium. Sem interesse econômico, sem interesse de promoção social. Projeção, ele né? até foi vereador numa época. Aham. Não quis ficar por causa da corrupção da política. Ele viu, já naquela época, tanta corrupção, tanto apadrinhamento, que ele não concordava, evidentemente, não batia com, nem bate, né, com os princípios do cristianismo. Sei. Esse apadrinhamento, só porque é filho do seu fulano, filho do seu betano, tem todo o direito, e o pobre coitado não tem direito a uma escola, nem nada. Evidentemente, ele não concordou com isso e ele abandonou a política. Porque ele, além de professor, ele tinha jornal, ele tinha escola, ele distribuía medicamento, ele tinha o centro espírita, que ele dirigia, um grupo espírita, quer dizer, um homem de destaque, não pelo dinheiro, não pela posição social, mas pelo bem que ele procurava fazer à humanidade. Muito interessante a história de Bassanufo. Muito. Não é? E por quê que eu trouxe essa história? Porque Bassanufo não só é o mentor espiritual da Associação Espírita Fraternal, mas de mais 3 ou 4 entidades que pertencem ao 8º Seu, né? De vez em quando a gente faz, não é fazer palestra, quem faz palestra é Divaldo Franco. Nós apresentamos estudos, facilitamos estudos, e nas casas que a gente chega, de vez em quando, numa casa, quem é o mentor espiritual da casa? É Eurípides Bassanufo. E apaixonado pelo tema, eu pesquisei para descobrir tudo isso e li os 3 livros. A Grande Espera, O Homem e a Missão e De Roma a Sacramento. São 3 livros que falam da vida de Eurípides Bassanufo, que eu aconselho a quem gostar de uma boa leitura
Uma leitura interessante que leio. É interessante e que acrescenta muito no nosso conhecimento da doutrina espírita, né? E é um exemplo. Exemplo, exatamente, isso que eu ia Grande dizer. exemplo. Um exemplo de vivência evangélica, né? De mediunidade séria, Isso, desinteressada, isso. que a gente não encontra muito por aí, né? Tem muitos que se aproveitam do dom maravilhoso da mediunidade, que Deus proporciona que você desenvolva, que todos nós somos médiuns. Sim. Médium é aquele que se comunica com Deus, com os dois mundos, encarnado e desencarnado. Se nos comunicamos com os nossos irmãos de luz, espírito de luz, os santos, que nossos irmãos católicos chamam, ou com o próprio Jesus, com Deus, quando a gente entra em oração, nós estamos mediando. Mediando, nós estamos sendo médium. Só que nem todos têm a missão ou a alegria de ter essa mediunidade ostensiva, de poder aplicar um bom passe, a poder curar, porque Jesus disse que todos nós poderíamos curar, pouco ou muito, de levar uma palavra de conforto, enfim, de exercer a verdadeira caridade, que é o amor ao próximo, ensinado por Cristo, usando as forças da sua mediunidade. Sim. E Barçanufo é um bom exemplo disso, muito bom exemplo. Para todos nós, espíritas. Luiz, nós ainda temos um tempinho, e como esse é o nosso último programa de 2018, eu queria pedir a você que deixasse uma mensagem aos nossos telespectadores, fazendo um balanço deste ano e quais são as nossas expectativas e as suas, principalmente, para 2019, principalmente no campo da doutrina espírita, na divulgação da doutrina espírita, nos trabalhos das casas espíritas em geral. Antes disso, eu quero dizer que Barçanufo não parou. Barçanufo fundou como o nosso lar, todo mundo viu o filme, que é vamos dizer assim, uma estação de tratamento pós-morte, que todos, ou muitos espíritos vão. Barçanufo fundou um sanatório esperança, que se chama, na espiritualidade, para amparar aqueles que desencarnam, principalmente em demência mental, em desequilíbrio mental. Sim. Mas, como nós estamos chegando ao final do ano, já passamos pelo nascimento do Mestre Jesus, a comemoração. Espero que Jesus realmente tenha nascido no coração de todos aqueles que me ouvem e me veem agora, mas muito mais do que isso, que nos 365 dias que temos pela frente, não sei nem se o ano é bissexto. Não, esse ainda não. Ainda não. Então, 365 e 6 horas, que nós possamos ser os verdadeiros cristãos. Não importa a religião. Sim. Importa é que nós tenhamos no coração Jesus, Deus, a palavra do Mestre, mas principalmente o amor a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Ou seja, que possamos praticar a verdadeira caridade, a aceitação do próximo, dos seus defeitos, a aceitação de que o país, a região, a cidade está passando por essas dificuldades porque nós precisamos disso. É para o nosso bem, para o nosso progresso moral e espiritual. E cabe a cada um de nós, espíritas ou não, a responsabilidade de mudarmos um pouquinho, cada dia, esta situação. Fazermos deste planeta a verdadeira casa que o Mestre quer que tenhamos. A verdadeira morada do amor, da fraternidade, da igualdade, porque todos teremos um dia que estar juntos no reino próximo ao Pai. Ninguém vai para lá sozinho, egoisticamente. Vamos juntos. Não importa a crença, não importa a religião, importa é o amor no coração. E o amor só no coração não basta. Coloque esse amor em prática na caridade. Isso que aí. todos tenhamos um ano
de 2019 repleto não só de felicidade e de alegria, mas sobretudo de Jesus em nossos lares. Não se esqueçam, leia o Evangelho em casa, reúna a família, faça o culto no lar, nem que seja por 5 minutos, nem que seja 5 minutos antes da refeição em que todos estão juntos na semana, para agradecer as bênçãos do Mestre nos nossos lares. Luiz, nós queremos te agradecer profundamente mais uma vez. Você é o nosso convidado sempre e disposto a nos atender. Sempre que nós precisamos, Luiz, por favor, nos socorre. Luiz vem com suas palestras, com seus estudos tão importantes, tão esclarecedores. Então, amigos da TV Zoom, nós estamos encerrando este último programa do ano de 2018. Nós gostaríamos de agradecer imensamente pela paciência de vocês em nos assistirem, colaborando para que esse programa tenha continuidade. E nós esperamos que em 2019 nós possamos estar juntos novamente, levando para vocês um pouquinho mais desta doutrina tão importante para as nossas vidas, tão esclarecedora, e que nós possamos vivenciar tudo aquilo que temos aprendido na doutrina espírita. Principalmente o maior mandamento que Jesus nos deixou, de amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que nós tenhamos oportunidade de trabalhar em favor dos nossos semelhantes, que nós possamos ser úteis de alguma forma. Se pudermos ajudar materialmente, ótimo, mas às vezes uma palavra, né, um abraço, um incentivo, vale muito mais do que qualquer bem material. Então nós temos todas essas possibilidades. Que Jesus nos ampare, nos abençoe durante o ano de 2019 e que possamos contar com a presença de todos vocês aqui na nossa casa. Muito obrigada e que Deus abençoe a todos nós e que assim seja. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.